Olá a todos, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal Literatura Fora da Escola. Eu sou o professor Lucas Limberti e hoje nós vamos falar de um livro muito especial que está aqui, ó, é Eurico o Presbítero, de Alexandre Herculano. É um dos livros mais importantes do romantismo português, então uma grande aventura, uma grande história de amor e que vale a pena você dar uma atenção especial, fazer essa leitura, sobretudo porque muitas escolas, muitos vestibulares vão pedir a análise e a interpretação desse livro. Então vamos lá? Beleza? Eurico o Presbítero. Bom, o Alexandre Herculano, que é o autor desse livro, vai publicar esse livro em 1844, tudo bem? Então percebam, nós estamos na primeira metade do século XIX, que é justamente a metade em que se desenvolve o romantismo em Portugal. Então esse é um dado importante que o aluno tem que levar em consideração e, claro, trazer os aspectos ligados ao romantismo para a interpretação, a melhor interpretação dessa obra, tá certo? Bom, vamos lá. Então o romantismo ele tem três fases normalmente, vocês vão perceber tanto em Portugal quanto no Brasil, e essas três fases carregam princípios de utopia, muito parecidos, né, a origem contextual, que é a origem da Revolução Francesa. Se na Revolução Francesa nós temos as utopias ligadas à liberdade, igualdade e fraternidade, no romantismo seus três pilares vão se sustentar por nacionalismo, individualismo ou morte e liberdade. Olha que interessante. Eurico o Presbítero faz parte da primeira fase romântica, cuja utopia é o nacionalismo, tudo bem? Esse nacionalismo vai se dar muito em função da ascensão da burguesia em detrimento da monarquia. Bom, o exército liberal organizado por Dom Pedro, diante de um contexto em Portugal que era a Guerra Civil, vocês vão perceber que Dom Pedro, o exército liberal, vai lutar contra o exército de Dom Miguel, o exército miguelista que defendia a monarquia portuguesa. Tanto ele quanto o Almeida Garré, que são os dois principais romancistas do romantismo português da primeira geração. Almeida Garré é famoso lá por Viagens da Minha Terra, pelo poema de 1825 Camões, que dá início ao romantismo em Portugal, inclusive. Ambos vão lutar junto ao exército liberal, portanto, percebam, por detrás de suas histórias tem uma ideologia vinculada a uma utopia ascendente no período, que é a utopia liberal, a utopia burguesa pós-Revolução Francesa, tudo bem? Então, diante dessas circunstâncias, nós temos já também um direcionamento ideológico no que diz respeito ao significado desse livro. Romantismo, nacionalista, liberal. Tudo bem? O próprio o Alexandre Herculano vai escrever uma revista chamada Revista Panorama, junto com Almeida Garré, onde eles divulgavam os ideais liberais, sobretudo depois da vitória do exército liberal de Dom Pedro, que depois ganha o título, né, de Dom Pedro IV, que se refugia na França, enfim, que vai voltar para Portugal, vai estabelecer essa guerra civil contra Dom Miguel. É nesse contexto, então, que surge a tentativa de trazer aí uma discussão sobre os processos nacionalistas. E ele busca uma época em que Portugal estava se formando, né? Esse livro ele se passa na Idade Média, olha que interessante. Então, em 1944, ele publica um livro que se passa lá em 711, na época das invasões dos árabes e muçulmanos na Península Ibérica, época de formação dos países, tal qual nós conhecemos como Portugal e Espanha, né? Vivíamos ali, então, o Império dos Godos, né, dos Visigodos, e é nesse contexto que a dinâmica nacionalista vai se aplicar. Uma coisa importante em relação ao romantismo é que, com a ascensão do mundo liberal, da burguesia, sai de cena a figura do mecenas, que era um personagem da nobreza, né, uma figura da nobreza, que financiava os artistas. Em função disso, os artistas vão precisar vender os seus livros. Substitui-se então a lógica da poesia para a prosa, para facilitar a leitura e atingir mais públicos. Surge então o romance romântico de caráter folhetinesco, ou seja, o romance que era publicado em capítulos separados na imprensa, tudo bem? Onde as pessoas iam acompanhando, como hoje nós vemos nas novelas televisivas, tá certo?
Bom, diante disso, nós temos um romance considerado aí um romance de cavalaria ou um romance poético e, fundamentalmente, um manifesto anticatólico, tudo bem? Então a igreja vai aparecer aí como uma espécie de lugar representativo daquilo que o mundo liberal não gostaria mais de fazer parte. Lembrando que a igreja vai, nesse momento, né, antes ali da Revolução Francesa, ter um conluio de poder junto à monarquia, dando para o rei aquele chamado poder secular, tudo bem? Bom, todo romance romântico ele tem uma formulazinha, é importante que você aplique essa formulazinha no processo de interpretação de qualquer obra romântica, isso é importante, essa regra é uma regra estética, onde nós temos personagens planos e com um final previsível. Olha que interessante, você tem uma fórmula que funciona assim, eu tenho um herói mais uma heroína, mais um conflito, que pode ser uma circunstância problemática para os nossos personagens principais ou a construção de um vilão, ou ambas situações, e igual a redenção. Essa redenção é a conclusão que também pode aparecer sobre 3 perspectivas. Ou o herói e a heroína passam por todos aqueles conflitos e são felizes para sempre, ou partem por um destino incerto, ou são unidos pela morte. Tudo bem? Depois que eu contar a história, eu quero que você aplique essa formulazinha no livro Eurico o Presbítero. A história do Eurico o Presbítero, então, conta a história desse sujeito, Eurico, né, que logo no começo da história já é apresentado como um sujeito muito corajoso, né, o herói aqui, que participa de uma guerra junto com seu amigo Teodomiro na defesa dos godos, né, junto com o rei de Espanha, Witiza, contra os montanheses, que tem ali o apoio dos francos e tal. Então, quer dizer, ele já é apresentado no começo da história como um sujeito, um soldado, um lutador, um guerreiro, um herói, né? Fato é que, com a vitória, inclusive, do rei Witiza, ele vai para o Ducado de Cantábria, nas montanhas, e lá em Cantábria, numa missa, ele encontra uma linda donzela, né? Essa donzela tem um nome que não é tão lindo assim, mas ela era maravilhosa, né? A musa, a época das mulheres idealizadas, isso é característica do romantismo também, que é a Ermengarda. O Eurico se apaixona loucamente por Ermengarda, aquela musa inspiradora, divina, bela, idealizada e tal. O grande problema é que quando ele vai pedir a mão da Ermengarda em casamento, ele descobre que ela é filha de Fávila, que é o duque de Cantábria. E obviamente que o duque de Cantábria tinha outros planos para o casamento da filha, já que o Eurico era um sujeito simples, né? Não tinha posses, não tinha nobreza, aquela coisa toda. E percebam, surge aí um grande conflito, né? O impedimento do casamento em função do pai, né? O duque de Cantábria, o Fávila, que não vai querer que a filha se case com o Eurico. E no romantismo as pessoas são muito fiéis aos seus sentimentos, portanto, a decisão de Eurico é a seguinte: olha, se eu não posso me casar com Ermengarda, sendo apaixonado por ela, não me casarei com ninguém. Vou seguir uma vida religiosa e celibatária no presbitério. Ou seja, ele se torna presbítero. Veja, então se eu não vou casar com ela, não vou me casar com ninguém, né? E vai seguir sua carreira religiosa, enfim, e com muito afinco e fidelidade lá na província de Carteia, e vão se desenrolando outros fatos na história, como, e isso é fundamental, isso é histórico, isso vai trazer uma dimensão de heroísmo e nacionalismo, que é a invasão muçulmana, a invasão árabe, liderada por Tariq. Questões políticas também vão começar a surgir no decorrer dessa guerra, que está acontecendo ali onde hoje é Portugal e Espanha, né, nessa província visigoda. Tanto do ponto de vista material da invasão árabe, quanto das questões políticas, né? Então você tem, por exemplo, uma traição ao rei Witiza, dos seus 2 filhos, né? O Sisebuto e o Ebas. Ao mesmo tempo que nós temos a batalha de Guadalete, em que o rei
dos visigodos, o Roderico morre. Então você percebe, você já tem uma dimensão política, um líder que vai estar morto e há uma grande ascensão dos árabes. Nesse momento, então, Eurico resolve se tornar o Cavaleiro Negro. Ele assume uma personalidade secreta, né? Pega ali uma armadura, uma capa preta, um cavalo negro e começa a lutar pelo seu povo, né? Pelo seu espaço e tal, quando ele descobre que ali no mosteiro da Virgem Dolorosa, que estava a sua amada Ermengarda, ele vai ter um ataque árabe. Simplesmente os árabes sequestram Ermengarda, imagina, né? Então você tem uma circunstância quando ele descobre que a sua amada foi sequestrada pelos árabes, aquela função de Cavaleiro Negro agora toma um formato fundamental em que ele passa agora a caçar loucamente os árabes, tentar descobrir onde estava a sua amada Ermengarda. E a cena é aquelas coisas românticas, né? A pobre mocinha está prestes a ser deflorada por um sujeito chamado Amir, quando aparece o Cavaleiro Negro, né? Uma espécie de Zorro, de Batman da Idade Média, e salva a mocinha, coloca ela no lombo do cavalo e sai cavalgando, sabe aquela coisa linda, né? Maravilhosa. Agora você fala assim, finalmente um final feliz, o herói salvou a mocinha, eles vão ser felizes para sempre. Quando ele a leva lá para Astúrias para encontrar o seu irmão o Pelágio, eles vão para uma gruta, né, a gruta da Cavadonga, e simplesmente ela fala, meu amor, muito obrigado, você me salvou, vamos ser felizes para sempre. E ele olha para ela e diz assim, infelizmente nós não podemos ficar juntos, porque agora eu sou presbítero, ou seja, eu sou celibatário, eu não posso ficar com nenhuma mulher. No romantismo, quando alguém é fiel a alguma coisa, a pessoa morre por essa causa. Portanto, Eurico vai dizer assim, olha, agora eu sou celibatário, agora eu sou um presbítero, eu não posso ficar com você. Aquilo acomete a Ermengarda de uma tristeza muito profunda, muito, né, pesada. Você vai ter algumas interpretações desse final, mas como se ela mergulhasse numa angústia existencial tão grande da impossibilidade do seu amado, né, adoece e fica ali à beira da morte, quando ele pega o seu cavalo e vai contra o exército árabe, né? Centenas de soldados vão atacá-lo e ele simplesmente não oferece resistência e se deixa morrer, né? Então você tem uma espécie de indicativo onde esse amor entre Eurico e Ermengarda aconteceria só depois da morte. Então, pensando naquela formulazinha que eu falei no início para vocês, herói, heroína, conflito e redenção, nós temos o herói, o Eurico, a heroína, a Ermengarda, o conflito, tanto a dimensão histórica da invasão árabe, quanto o sequestro da nossa heroína, conflito que vai ser intensificado quando eles vão ficar junto e a impossibilidade católica celibatária se dá, ou seja, como se a regra do celibato católico impedisse aquele amor bonito de acontecer, e por fim unidos numa possível circunstância de morte, né? Tem uma cena inicial aqui que diz muito respeito a essa dimensão ideológica, vou ler para vocês, da postura contrária à igreja, criticando de alguma forma o celibato. A história começa assim, né? Para as almas, não se diga demasiadamente positivas, se demasiadamente grosseiras, o celibato do sacerdócio não passa de uma condição, de uma fórmula social aplicada a certa classe de indivíduos cuja existência ela modifica vantajosamente por um lado e desfavoravelmente por outro. Deus me livre de debater matéria tantas vezes disputada, tantas vezes exaurida, pelos que sabem a ciência do mundo e pelos que sabem a ciência do céu. Eu, por minha parte, fraco argumentador, só tenho pensado no celibato à luz dos sentimentos sob a influência da impressão singular que desde os verdes anos fez em mim a ideia de irremediável solidão da alma e que a igreja condenou seus ministros, espécie de amputação espiritual. Daí às paixões todo o ardor que puderes, aos prazeres, 1000 vezes mais intensidade, aos sentidos, a máxima energia, e convertei o mundo em paraíso. Mas tirai dele a mulher, e o mundo será um ermo
melancólico. Os deleites serão apenas o prelúdio do tédio. Então percebe que está colocado aí essa questão contrária ao celibato, ou seja, contrária a essa regra, que aliás é uma coisa importante que na contemporaneidade vem sendo discutido, né? Quem pode acompanhar, fizer uma pesquisa mais atenta aí em relação à Igreja Católica, às novas discussões da estrutura política por trás do Vaticano, você vai perceber que há uma questão aí atual, contemporânea, que discute a possibilidade de liberar os padres para se casarem, né? Então, acho que esse livro acaba tomando uma proporção interessante para a contemporaneidade, no sentido de que ele traz à tona uma discussão, claro, ligada a esse tema, tantas outras, né? Lembrar que isso aqui é literatura portuguesa, tudo bem? Literatura romântica da primeira fase portuguesa e que coloca esse autor como uma das figuras principais do romantismo junto com Almeida Garré, tudo bem? Alexandre Herculano, Almeida Garré, primeira geração romântica portuguesa. Bom, pessoal, espero que tenha valido a pena, leiam um livro, né? Deixem o seu comentário aqui, compartilhem esse vídeo com os colegas, assinem o canal, liberem o sininho aí para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no Literatura Fora da Escola, tudo bem? Então espero que tenha valido a pena e até a próxima!